B'Av, a gente se depara com as grandes atrocidades do povo judeu, tanto a destruição do primeiro templo, do segundo templo, a gente tem a expulsão dos judeus da Espanha, entre várias e várias situações que foram muito trágicas para o povo. E muitas vezes a gente acaba se focando, na verdade, na parte externa, nas desgraças, nos massacres, nas mortes, e a gente acaba se esquecendo que, na verdade, tem por detrás de tudo isso. O que a gente pode tirar para a nossa vida, de lição, para melhorar? Onde a gente pode acrescentar algo com tudo isso que aconteceu em Tisha B'Av? Então a gente sabe que o primeiro Beit HaMikdash, que ele na verdade ele tinha uma santidade muito maior, que está escrito que a Shekhinah, a presença divina estava presente nele de uma forma muito mais intensa. Na verdade o povo estava dividido no primeiro Beit HaMikdash. Tinha uma divisão no povo, a gente, Am Yisrael, estava dividido em dois. A gente tinha o rei de Eudá e a gente tinha o rei de Israel. O povo estava dividido, mas a Shekhinah estava muito presente. No segundo Beit HaMikdash, a gente tinha o inverso. O povo, ele na verdade estava unido. Só que a Shekhinah não estava tão presente como no primeiro Beit HaMikdash. O nível do povo não era o mesmo. Então o Maharal ele explica uma coisa muito interessante. Ele fala, justamente por isso, o segundo Beit HaMikdash, na hora que a gente teve essa desunião, que era aquilo que segurava a união, era o que segurava o povo. Na hora que a gente se desuniu, foi isso que trouxe a grande destruição. No primeiro Beit HaMikdash foram as averot, os pecados que fizeram contra Hashem, que já estava desunido. Aquilo lá levou à destruição. Então a gente tem dois pontos importantes. Primeiro, o cumprimento das mitzvot, e o segundo ponto, a união do povo. A Gemara traz aquela famosa história de Kamtz e Bar Kamtza, onde acabou tendo toda aquela história da confusão dos convites, e não vamos agora voltar nessa história de novo, todo mundo já conhece ela bem, que no final acabaram convidando a pessoa errada, que era o inimigo, e ele foi expulso da festa, e ele ficou muito ofendido, ele queria até pagar o valor da festa e tudo, e não aceitaram, e já que os Chachamim, os sábios estavam lá, ninguém falou nada, ninguém abriu a boca, ele foi e começou a delatar o povo para o César, e daí começou a destruição do templo. Então a Gemara fala, por causa de Kamtz e Bar Kamtza, foi destruído o Beit HaMikdash. Então, na verdade, o Maharal ele pega uma coisa muito interessante. Ele fala que a palavra kamtza sempre vai significar divisão, separação. Tanto é que você, quando vai tirar uma kmitzah da mincha, que é um korban, que você tira um pedaço dele, tem as mesmas letras do kamtza. É a mesma forma. E o Maharal vai trazendo várias outras palavras que tem a ver com kamtza, kmitzah, que tem a ver com separação. Ou seja, o que o Maharal está explicando para a gente é o quê? Que a divisão, a separação, foi aquilo que destruiu o nosso templo e acabou espalhando a gente na galuta. A gente sabe que a união é uma coisa muito forte. Conta uma vez, tem uma história racídica que conta, que uma vez Napoleão, ele estava passando pela cidade de Liade, e ele ouviu que tinha um grande tzadik, que era o Balatânia. E ele queria de alguma forma, ele ouviu que era um grande guru, que sabia muitas coisas, e ele queria se encontrar com ele para saber se ele tinha que invadir a Rússia ou não. E ele foi procurando em todas as sinagogas, até que ele entrou num lugar, tinha um senhor de barba, ele falou, onde está o Balatânia, aquele guru que vai poder talvez me ajudar a saber o futuro? Ele falou, não, esquece, ele não está por aqui, ele não sabe nada. Napoleão não era bobo, ele entendeu que aquele era o Balatânia, e ele falou, Rabi, não sei que você é você, eu quero saber, eu tenho que invadir a Rússia ou não? Então o Balatânia falou para ele, vou te contar uma história. Falou, uma vez, tinha uma pessoa que ele tinha uma carruagem com os melhores cavalos. Os melhores cavalos, tinha o melhor cavalo árabe que tinha, o melhor cavalo inglês que tinha. Os melhores do mundo, ele selecionou cada cavalo melhor de cada país e juntou todos na mesma carruagem. E ele estava viajando com os melhores cavalos, até que uma hora ele caiu numa lama, numa areia movediça. E ele começou a bater nos cavalos, chicotear e gritar, e bater, e bater, e bater. E os cavalos só se afundavam cada vez mais. Enquanto isso, do lado dele estava vindo uma pessoa simples, com alguns pangarés, que caiu na mesma lama. E o cara deu 2 chibatadas e todos eles saíram da lama e conseguiram escapar daquilo lá. Aquele homem ficou impressionado e falou, não entendo, eu tenho os melhores cavalos. Como pode ser que eu não consegui sair da lama e aquele camponês conseguiu sair tão fácil? Ele perguntou para ele, qual é o teu segredo? Ele falou, olha meu cara, eu estou vendo que você tem os melhores cavalos. Mas um é o cavalo árabe, um cavalo inglês, um é o cavalo holandês. Cada um vem de um país que não tem nada a ver com o outro. Na hora que você está batendo no um, o outro está falando, bem feito, ele tem que apanhar mesmo. Na hora que estão batendo no outro, ele está gritando, os outros, ele que apanha, ele merece mesmo, ele nem presta. Ou seja, cada um se alegra ou não se importa com a dor do outro.
Falou, meus são simples pangarés. Cavalos simples. Mas na hora que eu bato num, eles se criaram a vida toda. Desde pequenininho eles brincavam juntos, cresceram juntos. Então na hora que eu bato num, todo mundo dói, todo mundo se esforça para sair. Então na hora que tem esse coletivo, o grupo se levanta para sair da lama, todo mundo consegue sair. Você pode ter os melhores cavalos, mas eles não têm união. O Baratania falou para o Napoleão, falou, meu caro, você é um grande imperador. Você juntou talvez um exército gigantesco, só que você pegou soldados, os melhores talvez, de cada país. Um não tem nada a ver com o outro. Um não tem nada a ver com o outro. São países diferentes, culturas diferentes. Na Rússia pode ser que eles são mais simples. Pode ser que eles não tenham a melhor tecnologia. Pode ser que eles não são os melhores estrategistas. Mas todos eles lutam pela mãe Rússia. Na hora que você machuca um, você machucou a todos. Lá você vai entrar. Lá vai ser a sua queda. Lá você vai perder a guerra. Assim ele falou para ele. E no final, dito e feito, lá que ele perdeu a guerra. Então, na verdade, dessa história, se é verídico ou não, não sei, mas a lição dela é uma lição muito forte. Que na hora que existe união, não importa o que tenha, pode ser que tem pessoas fracas, pode ser que tem pessoas que não estão tão bem, mas na hora que elas estão juntas, essa força levanta a gente da lama em todas as situações. Essa desunião que tinha no segundo templo, eles tinham mitzvot, tinham Torá, faziam Hesed, tinha Gmachim, tinha tudo. Está escrito onde está o assassinato Hinam? Eles eram pessoas, assim a Gemara define, Oavim Zedze, que mostravam um para o outro na cara que se gostavam. Eles comiam, Yoshvim Veshotim, comiam e bebiam juntos, iam para festas juntos, se divertiam junto. Vedokrim Zedze Bilshonam. Mas eles esfaqueavam as pessoas com a língua deles. Ou seja, por fora, todo mundo amigo, você é demais, você é maravilhoso. Mas quando saía para casa, falavam mal. Ah, você vê como está mal vestido, olha como não presta, olha como ele é preguiçoso, olha como sei lá o quê. Viam todos os defeitos. Então, na verdade, isso, de ver o defeito dos outros, de não ter união, de não se importar, de não sentir as outras pessoas, foi o que começou a trazer a destruição de tudo. E, na verdade, se a gente vai analisar essa questão de ter união, muitas pessoas acabam pensando que sempre isso daqui tem a ver de uma pessoa com a outra. Né? Eu com o outro, eu com um colega, eu com um amigo, eu com um cara da sinagoga. Na verdade, a gente tem 3 estruturas que precisam estar unidas. Antes de a gente falar sobre as estruturas, a gente tem que entender o que é a palavra íntegro. Em geral, quando a gente fala o conceito de íntegro, o que é uma pessoa íntegra? Fala, essa pessoa ela é íntegra. A gente fala uma pessoa correta, ela é uma pessoa que se comporta direito, é uma pessoa que tem princípios. Só que o que também significa a palavra íntegro? Íntegro é uma coisa que é que ela está unida, que ela não tem diferenças. Na verdade, existem várias camadas. Existe a pessoa está se preocupando com o Klal Israel, com o Am Israel, né? Com o Am Israel, as pessoas que estão em Israel, que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos. Às vezes lugares, a gente tem que ter essa preocupação, essa união, correntes de Teilim, Tfilot, tem às vezes uma pessoa nos Estados Unidos que está precisando de alguma coisa, a gente aqui do Brasil às vezes pode rezar, pode se importar. Isso é a união do povo no mundo. Existe a união das pessoas, delas com o colega na sinagoga, com família, com as pessoas que a gente interage com o nosso meio social. Muitas vezes existem o quê? Brigas pequenas, desavenças pequenas na sinagoga, no trabalho, por coisinhas bobas. Se a gente vai pensar e falar, puxa, precisa brigar com isso, às vezes é tudo briga de ego, para mostrar que eu estou certo, que o outro está errado. E a gente vai ver o que é, na verdade não é nada. É simplesmente pisar no outro, ou você querer se sentir melhor que o outro, ou querer se vingar do outro. Em geral é isso. Mas de onde começa tudo isso? Começa da própria pessoa. Na hora que a pessoa ela é íntegra, quer dizer o que? Ela está bem com ela não tem conflitos com ela. Ela não precisa ficar dos outros provando, não precisa deles para provar algo. Né? Eu preciso provar para as pessoas que eu sou muito boa, eu preciso da aprovação deles, eu preciso do elogio deles, ou a pessoa quer controlar os outros. Na hora que a pessoa está bem com ela está íntegra, ela está ou seja, ela não tem conflitos internos, todo o relacionamento dela com os outros vai ser melhor, e toda a preocupação dela com a Israel vai ser melhor. Mas na hora que a pessoa dentro dela não está bem, na hora que a pessoa ela não se sente bem com ela mesma, na hora que a pessoa ela não se sente plena consigo mesma, de onde ela começa a depois escapar tudo isso? Com as outras pessoas. Ela vai começar a achar defeito nos outros, vai fofocar pelas costas, vai querer a briga com os colegas, vai acabar querendo briga no trabalho, e vai acabar não se importando com a miséria que está em outros lugares, e todo o resto acaba se destruindo. Então, na verdade, a grande lição que a gente tem que tirar de tudo isso é, em primeiro lugar, você está bem com você. Porque se a pessoa não está íntegra com ela não tem uma conexão com a Hashem, que a gente falou, precisa de Torá e Mitzvot, precisa de Limut Torá, do estudo da Torá, precisa dessas coisas que vão preencher a pessoa. Quando a pessoa está preenchida com ela está plena com ela,
todo relacionamento com os outros vai ser diferente. A visão de Am Yisrael vai ser diferente. A gente nunca pode ser um kamtza, aquele que está o quê? Está dividido, está separado. E essas divisões internas são as mais perigosas. E por isso, a gente vê várias vezes que Chachamim, por exemplo, em Mishnayot, Masechet Gittin, se menciona várias vezes sobre várias coisas que Chachamim, os sábios, fizeram exceções de coisas que a princípio talvez seriam proibidas, né, de você poder às vezes emprestar um utensílio para uma pessoa que não cumpre tanto as leis de pureza de um Amaaret. Falam, tá bom, você pode emprestar isso daqui por Darkei Shalom, para manter a paz. Mesmo que a princípio, puxa, talvez vai ter problema, vai ser lá o quê, mas por Darkei Shalom tem lá uma lista de coisas que eles abriram mão para você poder manter a paz. Então a gente vê que isso daqui existe na legislação judaica, na estrutura que a Missel é feita. E na hora que a gente começa com divisões, a gente não sabe abrir mão, a gente não sabe às vezes abrir mão para o outro, a gente quer sempre tudo do nosso jeito, isso daqui acaba fazendo o quê? Criando divisões, e essa divisão vai sendo como um furinho no barco. Você acha que não tem nada, tudo bem, o furinho está lá, mas você está no mesmo barco. Na hora que o furo está no barco, todo mundo afunda, e isso daqui acaba destruindo tudo. E a gente está agora numa época de muitas divisões, muitas machlokot, ideias políticas, esquerda-direita, certo ou errado, questões em Israel, todo mundo ser a favor da mudança, contra a mudança, e passeatas, e brigas. E na verdade isso aqui é justamente um despertar que está tendo nessa época, não é à toa, porque justamente agora na semana que, nos dias antes de Tisha B'Av, está vendo todo esse despertar, essas divisões, essas brigas. Por que tudo isso? Porque justamente esse é o ponto certo, esse é o ponto central, onde a gente tem que consertar. O ponto que a gente tem que mais consertar é isso, é a gente poder estar bem conosco. Ah, o outro pensa diferente. Ele pode pensar o que ele quiser. Eu posso estar bem comigo, deixa eu estar bem comigo, aceitar a pessoa do jeito que ela é, fazer o melhor para aproximar as pessoas realmente para a Torá e Mitzvot, para aquilo que interessa. Ideias secundárias, coisas, detalhes, isso não é importante. O importante é a gente poder conseguir ver coisas muito mais belas do outro ser humano do que os pensamentos dele. Se a gente vai ver a pessoa como um milagre que tem da existência, um milagre de Hashem, cada Yehudi como uma Neshama especial, cada ser humano como algo especial. Na hora que a gente vai entendendo a grandeza do ser humano, a gente começa a perceber, puxa, aquela coisa pequenininha não vai destruir isso. O ser humano, hoje o homem até hoje não conseguiu criar um mosquito que seja. Um simples mosquito a gente não conseguiu criar. Um mosquito é muito mais complexo, ele consegue se reproduzir, tem DNA. A gente não conseguiu fazer isso até hoje. Ainda mais um animal, um mamífero, ainda mais um ser humano, ainda mais um Yehudi. Então na hora que a gente vai vendo o que está na nossa frente, quem é o outro ser humano, puxa, a gente tem um milagre na nossa frente. A gente, em todo o universo, todos os planetas, não tem algo que se aproxime do que é um ser vivo mais simples, uma ameba. E a gente tem aqui na nossa frente um ser humano. Isso é uma coisa grandiosa. Fala, uau, olha o que está na minha frente. Mais um Yehudi que tem uma Neshama conectada com os mundos espirituais. Se a gente vai vendo o que está na nossa frente, a gente vai conseguindo dar o valor certo e a proporção certa para aquilo que está na nossa frente, a gente começa a colocar aquelas picuinhas de lado. A gente consegue se tornar íntegro conosco, com nós mesmos, tá unido com as outras pessoas. E com isso, se Deus quiser trazer a união para o terceiro Beit HaMikdash, se Deus quiser com Mashiach Tzidkeinu, Bimherá Be'ameinu. Amém.